Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 84. Você puxa um pequeno refrigerador com uma força constante F em um piso encerado sem atrito, com F na horizontal, caso 1, ou com F inclinada para cima de um ângulo θ, caso 2. Letra A. Qual é a razão entre a velocidade do refrigerador, no caso 2, e a velocidade, no caso 1, se você puxa o refrigerador por um certo tempo t? Letra B. Qual é essa razão se você puxa o refrigerador ao longo de uma certa distância d? Na primeira situação, a força age horizontalmente no sentido do movimento do refrigerador. As outras duas forças que atuam sobre ele são o seu peso vertical para baixo e a força de reação normal do chão sobre o refrigerador no sentido vertical para cima. Como ele não se move na vertical, a soma das forças nessa direção é nula. Se aplicarmos a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que F vai ser a massa do refrigerador vezes a aceleração A1, que é a aceleração na situação 1. Se resolvermos para A1, o A1 vai ser F sobre m. Como a força é constante e a massa também, a aceleração também será e o movimento será uniformemente variado. Podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Podemos determinar o valor da velocidade do refrigerador depois de passado um tempo t, utilizando a primeira equação da lista. O V1, a velocidade final, no caso 1, vai ser a velocidade inicial, que no caso é zero, mais a aceleração, F sobre m, vezes t. Então, o V1 vai ser F sobre m vezes t. Na situação 2, a força F faz um ângulo θ com a horizontal e suas componentes têm mesma medida dos catetos do triângulo retângulo formado pela força e suas componentes, de tal modo que podemos escrever essas componentes como o Fx vai ser o F vezes o cosseno de θ e o Fy vai ser F vezes o seno de θ. Já resolvemos diversas situações semelhantes. Como no caso anterior, na direção vertical, temos a força-peso vertical para baixo, a força de reação normal do chão para cima, com a diferença que agora temos também a componente vertical de F. Como lá, o refrigerador não se movimenta na vertical e a soma de todas as forças nessa direção é nula. Obviamente, a força de reação normal tem valor menor do que no caso anterior, já que é ajudada pela componente vertical de F. A soma dessas duas forças equilibra a força-peso. Se aplicarmos a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que Fx, que é a força que atua na direção horizontal, vai ser m vezes A2, a aceleração, nesse caso 2. O Fx é F vezes cosseno de θ, vai ser m vezes A2. Resolvendo para A2, o A2 vai ser F vezes cosseno de θ sobre m. Como a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado e podemos usar novamente as equações válidas para esse tipo de movimento. Utilizando a primeira equação da lista, vamos determinar o valor da velocidade depois de passado um tempo t. Então, o V2, que é a velocidade final na situação 2, vai ser zero, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, F vezes cosseno de θ sobre m, vezes t. Então, o V2 vai ser F vezes cosseno de θ sobre m vezes t. A razão entre as velocidades, nos dois casos, é V2 sobre V1 vai ser F vezes cosseno de θ sobre m vezes t, que é o V2, dividido por F sobre m vezes t, que é o V1. A gente pode cancelar o F, cancelar o t e cancelar o m. Então, o resultado é cosseno de θ.
Considerando as acelerações para os dois casos, podemos determinar a velocidade final em cada caso, depois de percorrido uma distância d, utilizando a terceira equação da lista. Para o caso 1, a velocidade final ao quadrado, v1 elevado ao quadrado, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, f sobre m, vezes a posição final, d, menos zero, que é a posição inicial. Então, v1 ao quadrado vai ser 0 ao quadrado dá zero, e fazendo a multiplicação aí, dá 2 vezes f sobre m vezes d. Para o caso 2, o v2 ao quadrado, né, a velocidade final ao quadrado, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, zero ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é f vezes cosseno de θ sobre m, vezes a posição final, d, menos a posição inicial, zero. Né? Ele vai andar uma distância d. Então, v2 ao quadrado vai ser 2 vezes f vezes cosseno de θ sobre m vezes d. Se dividirmos as duas expressões, v2 ao quadrado sobre v1 ao quadrado dá 2 vezes f vezes cosseno de θ sobre m vezes d, dividido por 2 vezes f sobre m vezes d. A gente pode cancelar o 2, o f, o m e o d, e vai ficar cosseno de θ. Mas queremos saber a razão entre as velocidades e não os seus quadrados. Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, fica v2 sobre v1 vai ser a raiz quadrada de cosseno de θ.